Quem é que está batendo na portinha do seu coração? Quem é que está batendo na portinha do seu coração? Boa tarde, gente amiga, bom dia, boa noite, sei lá que horário que você está assistindo esse vídeo. Vamos falar, quer dizer, cara, comecei esse vídeo numa alegria, numa energia lá no alto, mas para falar, na verdade, uma coisa muito triste, que é o fascismo italiano, ou fascismo italiano, né? Pois bem, vamos começar aqui. Eu não sei se aparece a imagem primeiro. O feixe de lictor, ou faccio littorio. O italiano é muito bom, cara. O faccio littorio é um símbolo das legiões romanas e que foi apropriada pelo fascismo para dar o símbolo como um símbolo unificador, né, dos italianos. Bem, a Itália, ela participou da Primeira Guerra, ela foi trazida pela Inglaterra e França, que prometeram para a Itália um monte de coisa, desculpa, e não cumpriram. Então a Itália, ela sai num grande prejuízo econômico depois da Primeira Guerra. E aí, por causa desse prejuízo, a Itália fica em crise e vai crescer dentro da Itália um sentimento de ressentimento, né? E aí, dentro desse contexto de crise e de ressentimento, surge então esse grupo, o fascismo, né, do Faccio, que resgata e que se apropria de um símbolo lá das legiões romanas para passar a ideia de que os italianos unidos em torno de uma unidade, a nação, mostraria sua força para o mundo. Porque a Itália não era considerada uma grande potência econômica, uma grande potência, comparando, por exemplo, com a França, com a Inglaterra e com a Alemanha. Então a Itália estava buscando seu lugar ao sol. E esse grupo ele se fortalece muito rapidamente, porque, afinal de contas, o seu líder, que é o Benito Mussolini, ele é capaz de despertar na sociedade italiana aquilo que estava latente. Então ele percebe alguma coisa que está ali presente, mas está ainda escondido, e ele desperta, ele fala o que as pessoas querem escutar, que é basicamente o seguinte: solução rápida ou solução fácil para problemas complexos, o que efetivamente não dá certo. A princípio, assim, pode até soar bem aos ouvidos, mas que na prática ganha pouca solução, ou se mostra pouco solúvel, né? Nem sei se a palavra solúvel cabe bem aqui nesse contexto, mas eu quis dizer o seguinte, que na verdade o discurso ele pode parecer calhar muito bem aos ouvidos, mas ele tem pouca eficácia na realidade, né? Pois bem, então a palavra fascismo vem desse símbolo que é o faccio littorio, que significa a união de todas as pessoas em torno de uma causa, né? No caso das legiões romanas, eram soldados empenhados por lutar contra os seus inimigos. Aqui no fascismo italiano, são todos os italianos em torno da causa fascista. E qual é a causa fascista? Bem, basicamente é o seguinte, eu já mencionei aqui, o fascismo italiano, ele nasce de uma falta de perspectiva sobre o presente. Ele nasce da perspectiva de oposição ao crescimento do comunismo, da ideologia comunista, né? Lembrando sempre que o comunismo como prática histórica nunca aconteceu. O comunismo sempre foi um ideal, e o que se tem efetivamente experiências socialistas, né? E aí, portanto, a pessoa se autodenominar comunista, ela está te dizendo, está demonstrando para quem quiser ouvir, que tem lá como perspectiva de futuro a transformação da sociedade em uma sociedade comunista de plena igualdade. Isso nunca aconteceu na história. O que houve foram experiências socialistas. Pois bem, nesse contexto de crescimento de ideias socialistas, o fascismo ele se coloca como o antônimo, né? como a oposição a essa ideia. E aí ele consegue capturar o anticomunismo em diversos grupos.
E aí ele traz esses grupos todos em torno de si. E ele começa a falar, então, inclusive, para tentar convencer a população dos meios urbanos, por exemplo, para compor uma causa para fortalecer a Itália. Então, por isso que, por exemplo, o partido é um partido nacional. O Partido Nacional significa que está na base da característica do fascismo italiano a celebração da nação italiana, o fortalecimento de uma ideia em torno da nação. Então, a crise que está consumindo todo mundo, ela vai ser respondida pelo crescimento, por exemplo, dos movimentos de esquerda, mas, por outro lado, ela vai ser capturada como um impulso para que os fascistas consigam conquistar o coração daquelas pessoas que estavam sem perspectivas, em torno de uma ideia que é a ideia da nação. Bem, o Mussolini, eu não sei se eu falei essa frase já, se eu falei, me desculpe se eu não falei, estou falando agora, que é o seguinte: o Mussolini dizia que ele não criou o fascismo, na verdade ele só despertou aquele fascismo que estava ali presente, portanto, ele não inventou a roda, ele só foi perspicaz o suficiente para observar o que as pessoas queriam escutar, né? Naquela coisa que eu já afirmei sobre o viés da confirmação. Bem, o partido fascista, ele era bastante virulento, ele era bastante barulhento, ele não compunha a maioria da população italiana, tanto é que desde a tomada do poder em 1922 até o final da Segunda Guerra, vai haver sempre uma oposição consistente ao fascismo italiano. Dos partisanos, por exemplo, né, que eram socialistas, enfim, que faziam uma oposição também bastante consistente contra o Mussolini, que também depois vai ser responsável pela morte do Mussolini. E os partisanos cantavam aquela música Bella Ciao, que é um símbolo que ficou conhecido, essa música, Bella Ciao, ficou conhecida bastante nos últimos tempos por causa de uma série chamada A Casa de Papel, La Casa de Papel, La Casa de Papel, enfim. E aí, a Bella Ciao, aquela música cantada, na verdade era cantada pelos socialistas contra os fascistas. Bem, o fato é que o barulho que eles faziam chegou ao ouvido por exemplo, do rei. E quando Mussolini faz uma marcha juntamente com os fascistas, o Vítor Emanuele, que era o rei da Itália, ele acaba então chamando o Mussolini para compor o governo, o que na verdade, na prática, faz com que o Mussolini se torne o soberano da Itália. E ele, a partir dessa presença no governo, ele vai começar a perseguir as minorias, né? Perseguir grupos contrários. Porque eu disse num vídeo anterior que o fascismo ele é o exercício da violência pura, né? Então ele não admite a alteridade, ele não permite, ele não tolera o outro. Então ele começa a perseguir a oposição, implementa a censura, começa a governar de forma absoluta, pena de morte, fecha sindicatos, persegue partidos políticos de esquerda e por aí vai. Então impondo uma vigilância bastante restritiva sobre as pessoas, impondo, portanto, uma força simbólica e uma força prática para controle da população. Mas não só isso, que ele não fez só isso, eu sempre gosto de destacar uma coisa que acontece durante o fascismo, que é o Tratado de Latrão, que acontece em 1929, em que a Igreja se acerta com a Itália, a Igreja Católica se acerta com a Itália, há um reconhecimento da autonomia do Vaticano, naquele território que existe até hoje, pequenininho, sei lá, 2, 3 quarteirões, eu não sei exatamente como é que é a circunscrição em termos de prédios lá no Vaticano, mas é um terreno muito pequeno, mas aquilo ali é o menor estado independente do mundo, e ele foi reconhecido pelo reino italiano ali numa conversa que eles tiveram com o Papa. E aí então resolve um imbróglio que vinha se arrastando desde 1871, quando a Itália se unificou. Bem, ao mesmo tempo, o Mussolini ele publica a Carta del Lavoro, que essa Carta del Lavoro ela apresenta tanto as ideias do fascismo como também
ela coloca um código de ética sobre as pessoas, sobre o comportamento dos trabalhadores, sobre as pessoas, mas sobretudo sobre os trabalhadores. Isso faz com que então nós temos a gente consiga testemunhar as principais ideias ali do fascismo nesse documento. Mas basicamente é o seguinte: o Mussolini, ele tinha ali um intento, um objetivo de tornar a Itália uma grande nação, e para isso ele teria que ter o apoio de toda a população. Ele chegou a ter apoio de uma grande parte da população italiana, por meio, por exemplo, de controle da imprensa, de censura, controle de informação, de uma doutrinação muito grande, mas ele não consegue o domínio massivo, tal como Hitler vai conseguir na Alemanha. E enfim, quando a guerra estoura em 1939, mesmo com toda a energia depositada na guerra, os italianos não conseguem ser um grande player na Segunda Guerra. Os italianos, eles vão ser palco, quer dizer, a Itália será palco de grandes batalhas, mas a Itália mesmo, ela não vai ser ali uma potência para infringir ou imprimir medo aos seus oponentes, né? Tanto é que depois que o governo, ali em meados da Segunda Guerra, o governo Mussolini entra em crise, e aí ele é facilmente dominado pelos aliados, né? Principalmente os Estados Unidos e Grã-Bretanha com seus Reinos Unidos, né? Quer dizer, com os seus Países Unidos. Mas, e tinha um outro problema, que quando a Segunda Guerra começa, os soldados italianos, eles sempre ficam meio que subordinados aos soldados nazistas. Então o nazismo, ou os nazistas, olhavam para os italianos como, ok, vocês são parceiros aqui de conveniência, mas não olhava de igual para igual. É sempre olhar de cima para baixo que os nazistas tinham para os italianos, né? Isso era um problema muito sério. Pois bem, mas o fascismo italiano é a primeira experiência de grande vulto de um sistema totalitário. Esse conceito de totalitarismo, ele foi criado por uma filósofa alemã chamada Hannah Arendt, e quer dizer que é o domínio, quer dizer, é um conceito complexo, que eu precisaria aqui de um vídeo só sobre ele, mas basicamente eu vou ficar com a definição de que é um governo de domínio total, ou pelo menos tentava dominar totalmente, em todos os aspectos que você possa imaginar, a sociedade italiana, principalmente por meio da força. Tá bom? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para falar. Não, e aqui eu vou encerrar esse vídeo sobre o fascismo, e aí no próximo vídeo eu vou abordar o nazismo alemão. Tá bom, moçada? Espero que vocês tenham compreendido tudo o que eu precisava falar. Qualquer coisa é só deixar um recadinho aqui, uma dúvida, que eu estarei pronto para dirimir toda e qualquer dificuldade. Um grande abraço e até a próxima, gente. Tchau!